E aí, beleza? Preparado para resolver uma questão de biologia comigo? Sim? Que legal, hein? Olha só. De que forma a primeira e a segunda lei de Mendel refletem os eventos da meiose? Bem, vocês puderam aprender na teoria, né, que a meiose ela representa um tipo de divisão celular reducional e que nela a gente tem alguns eventos que colaboram para a variabilidade genética. Um primeiro evento importante que a gente tem é o crossing over, né? Onde a gente tem ali a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. E um segundo evento importante é a segregação ou a separação independente dos cromossomos homólogos. Esses dois eventos, né, que eu citei de variabilidade, mas considerando também o processo de redução do número de cromossomos, explica justamente o que para a primeira e para a segunda lei de Mendel? Que na formação dos gametas ocorre a separação do par de cromossomos homólogos, indo aleatoriamente para os gametas. E essa ida aleatória para os gametas faz com que a probabilidade, né, de cada gameta carregar determinado alelo presente no cromossomo seja a mesma, né? Então, na primeira lei de Mendel, Mendel diz que os gametas são puros porque eles carregam apenas um representante de cada par, né, de alelos. E na segunda lei, ele fala sobre a segregação independente, né, das características. Por quê? Porque ele estava estudando características independentes, ou seja, uma característica da ervilha não influenciava sobre a outra característica, tá? Então, a partir daí, a gente pode dizer o seguinte, ó, que as leis de Mendel tratam de como o par de alelos se separa com a mesma probabilidade durante a formação do gameta. Tranquilo? Dando sequência, a gente passa para a questão de número 3. Ela diz assim, ó, nos coelhos, o comprimento dos pelos e a cor preta ou castanha da pelagem dependem de dois pares de alelos, localizados em pares cromossômicos diferentes. O alelo que determina a cor preta, Czão, é dominante sobre aquele que manifesta a cor castanha, Czinho. Da mesma forma, o pelo curto, Lzão, é dominante em relação ao pelo longo, Lzinho. Quais são os genótipos e fenótipos dos descendentes de um coelho de híbrido, preto e de pelo curto, cruzado com uma fêmea castanha e de pelagem curta, heterozigota para o último caráter? Bem, se a gente observar, foram dadas muitas informações. Então, a partir daí, eu vou trabalhar essas informações aqui na lousa, tá? Então, olha só, questão 3. Nessa questão, ele traz para a gente aqui os alelos. Tranquilo? Então, ele traz para a gente o par de alelos que condiciona o comprimento dos pelos. E aí ele diz o seguinte, ó, que para o comprimento dos pelos, a gente tem Lzão para pelo curto e a gente tem Lzinho para pelo longo. Ok? Ele também diz para a gente o seguinte, ó, que para a cor eu tenho Czão para cor preta e que eu tenho Czinho para castanho. Muito bem. Dali é dado para a gente uma sugestão de cruzamento. Ó. Quais são os genótipos e fenótipos dos descendentes de um coelho de híbrido? Então vamos lá. De híbrido é o duplo heterozigoto, ó. Beleza? Aí ele segue, ó. Com uma fêmea castanha e de pelagem curta, heterozigota para o último caráter. Então, olha só, ele quer fêmea castanha, e aí na sequência ele fala pelagem curta, heterozigota para o último caráter. Então, ela vai ser assim. Tranquilo? Muito bem. Davis, e agora? O que a gente faz? Agora a gente promove esse cruzamento. Ele quer da gente a proporção genotípica e fenotípica. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer aquele quadro de cruzamentos.
E para a gente fazer esse quadro de cruzamentos, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos colocar primeiro os gametas. Quais são os gametas deste indivíduo aqui, ó? Ele vai produzir o gameta Lzão, Czão, Lzão, Czinho, Lzinho, Czão e Lzinho, Czinho. Já esse outro indivíduo, ele produz o gameta Czinho, Lzão, Lzão, Czinho e Lzinho, Czinho, tá? Se a gente montar aqui o nosso quadro de cruzamentos, como que ele vai se apresentar? Então, vamos lá, ó. Fazendo os devidos cruzamentos, a gente encontra o seguinte. Lzão, Lzão, Czão, Czinho, Lzão, Lzão, Czinho, Czinho, Lzão, Lzinho, Czão, Czinho, Lzão, Lzinho, Czinho, Czinho, tá? Lzão, Lzinho, Czão, Czinho, Lzão, Lzinho, Czinho, Czinho, Lzinho, Lzinho, Czão, Czinho e Lzinho, Lzinho, Czinho, Czinho. Tranquilo? Deus, a gente achou aqui o quê? A gente achou, por enquanto, os resultados, né, os genótipos encontrados no resultado. Como ele quer da gente as proporções genotípicas e fenotípicas, o que eu posso dizer? Então, vamos lá. Vou começar colocando as proporções genotípicas. Perfeito? Proporções genotípicas. Quais foram os genótipos que nós encontramos? Lzão, Lzão, Czão, Czinho. Lzão, Lzão, Czinho, Czinho. A gente também achou Lzão, Lzinho, Czão, Czinho. Lzão, Lzinho, Czinho, Czinho. Então, nós encontramos aqui 4 possibilidades de genótipo, certo? Então, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, que está aqui, aqui eu tenho esse, aqui eu tenho esse. A gente também tem Lzinho, Lzinho, Czinho, Czinho, Lzinho, Lzinho, Czão, Czinho. Beleza? Muito bem. Vamos agora identificar cada uma dessas proporções. Esse genótipo aqui, ó, ele apareceu uma vez aqui e a outra vez ele só aparece uma vez. Então, do total de 8 resultados, 1/8. Tranquilo? Esse aqui, ó, Lzão, Lzão, Czinho, Czinho, ele apareceu aqui. Apenas. Então, a gente tem 1/8. Este outro, ele aparece aqui uma vez, ele aparece aqui outra vez. Esse aqui apareceu, ó, 2 vezes. Este outro, ele apareceu aqui uma vez e outra vez aqui, ó. Então, 2/8. Lzinho, Lzinho, Czinho, Czinho apareceu aqui, ó, 1/8. E Lzinho, Lzinho, Czão, Czinho, ele apareceu aqui e só, 1/8, tá? Então, se a gente contar, ó, 2, 4, 6, 8. 8 resultados, né? Agora, professor, como que fica a minha proporção, né, genotípica e como que fica a minha proporção fenotípica? No caso da proporção fenotípica, ela fica assim, ó. Vamos lá. Esse indivíduo aqui, o primeiro, ele vai ser de pelo curto e de cor preta. Então, ó, preto e curto. Mas eu também tenho esse aqui, ó, que ele tem cor, ele tem pelo curto, mas ele é castanho. Eu também vou encontrar um indivíduo de pelo preto e longo,
E também vou encontrar o indivíduo de pelo castanho, né, e longo. Agora vamos lá. Aqui nós temos um preto e curto, outro preto e curto, dando um total de 3/8, tá? 3/8. Aqui a gente tem castanho e curto, 3/8. Aqui a gente vai ter preto e longo, com apenas 1/8. E o que resta, castanho e longo, também com 1/8. Então, essa vai ser a proporção fenotípica. Tranquilo? Beleza? Bem, a última questão, para a gente fechar, é a questão de número 8. E ela fala assim, bem simples, tá? Estudos realizados em uma dada espécie de mamífero, roedor, permitiram verificar que nestes animais a pelagem preta era determinada por um gene autossômico dominante e a branca pelo seu alelo recessivo. Então, preto dominante, branco recessivo. Do cruzamento de indivíduos heterozigóticos, ou seja, do cruzamento entre dois indivíduos de pelagem preta e heterozigóticos, obteve-se a descendência de 360 filhotes. Teoricamente, é de se esperar que entre esses filhotes o número de heterozigóticos seja. Gente, se eu estou fazendo o cruzamento de 2 heterozigóticos, vamos colocar aqui, vamos indicar as letras, a letra B, tá? Então eu tenho Bzão para o preto, Bzinho para o branco. Se são 2 indivíduos heterozigóticos, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Desse cruzamento aparece Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Das 4 possibilidades, 2 delas são de indivíduos heterozigóticos. Então, eu digo que são 2/4 ou meio. Se o total de descendentes é de 360 filhotes, espera-se encontrar a metade de heterozigóticos. Então, no caso, a resposta é a alternativa da letra E, tá? 180 filhotes heterozigóticos de pelagem preta, que é o caráter dominante. Beleza? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.